Amigos, eu tinha pretendido modificar um pouco o programa de debates do canal, né. Inicialmente era com 3 pessoas, eu passei para 2 pessoas, resolvi fazer uma transcrição, fazer uma síntese de tudo e contar a história da conversa que eu faço com cada especialista. Mas eu fiz uma com o doutor Francisco Carneiro, né, um agente policial extremamente bem preparado, sobre segurança pública e política. São conceitos. E achei que ficou tão boa, embora nós não estivéssemos, programado que isso fosse ao ar, qualidade do vídeo deixa um pouco a desejar, mas o conteúdo eu acho que vale a pena e por isso eu peço a vocês a atenção e eu vou passar a ler o currículo dele, mas antes de mais nada, deixe-me relembrá-los que quem não comprou ainda o nosso livro de filosofia ao alcance de todos, né, com conceitos filosóficos, história da filosofia, por favor, tem um e-book aqui ao lado. E para quem gosta de um romance épico de aviação, uma história de amor com um piloto na Segunda Guerra Mundial, no norte da Itália, tem aqui o nosso livro O Céu da Itália. Muito obrigado. Se comprar, estarão ajudando o canal. Eu vou passar a ler o currículo do Dr. Francisco Carneiro e vocês vão ver como ele é preparado. Francisco Flávio Nogueira Carneiro Júnior é casado com Dona Milena Evangelista, pai do João e da Joaquina, é carioca, bacharel em teologia pela Universidade Dom Bosco, bacharel em ciência política pela Uninter, agente de Polícia Federal desde 1996, trabalhou na Delegacia de Repressão a Entorpecentes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Diretoria de Inteligência Policial em Brasília, foi operador aerotático na Coordenação de Aviação Operacional, possui o curso de Operações Especiais do BOP, pós-graduado em Ciências Políticas pela Unitins, realizou o curso de atirador policial de precisão, Sniper, realizou o curso contra terrorismo no Grupo de Operações GIO Guadalajara, na Espanha, fez o curso internacional de comandos de selva, tem o curso do WINSEC, da Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, que é no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Fort Benning, na Geórgia, dos Estados Unidos. Possui a Medalha do Mérito das Operações Policiais Especiais, concedidas pelo BOP. Tem o curso de combate de terrorismo na África, é pesquisador militar independente, especializado em geopolítica. Hoje faz análise e relatórios para o setor de treinamento, doutrina e inovação da Polícia Federal. Aposentou-se em 2025 e atualmente é o responsável pelo canal Diário da Honra, no YouTube, onde escreve artigos de segurança pública e geopolítica e realiza entrevistas com policiais militares e personalidades ligadas aos temas. É escritor e autor da tetralogia O Silêncio das Noites Escuras, Guerra, Terrorismo e Operações Especiais, publicado pela editora CRV. Dessa maneira, espero que vocês gostem do debate. E, mais uma vez, desculpe pela qualidade do vídeo. Obrigado. Então, o nosso tema primeiro é: um criminoso é o único culpado pelo crime? Aí a questão para o debate: a responsabilidade pelo crime recai apenas sobre quem comete ou também é devido a fatores sociais? A tese é de que o criminoso é o único culpado, ou é o culpado mais importante. E a antítese seria que o crime é um produto da sociedade, coisa e tal. Bom, Entendi. então qual é a tua opinião a respeito disso? Eu considero que o criminoso é o único culpado pelo seu crime. Apesar desse garantismo Pode falar. e desse ativismo judicial que aconteceu aí nessas últimas décadas aí, mas a questão é que essa questão toca o cerne do debate jurídico, sociológico e político sobre responsabilidade penal e moral na sociedade contemporânea, né? Do ponto de vista jurídico, por exemplo, a resposta é que o Código Penal e a Constituição, eles estabelecem que a culpabilidade é individual e somente o agente, de forma livre, consciente, ele pratica um delito
e ele pode ser responsabilizado por ele, entendeu? Então, qualquer tentativa de transferir a responsabilidade para o Estado, para a sociedade desigual ou para circunstâncias externas é uma fuga da essência do direito, porque ele se estrutura sob a noção da autonomia da vontade. Então, a sociologia, analisando do ponto de vista sociológico, por sua vez, ela reconhece que há fatores sociais que influenciam a criminalidade, por exemplo, a pobreza, a ausência do Estado, desigualdades históricas, mas nenhum desses elementos ele elimina a responsabilidade pessoal de quem decide cruzar a linha da legalidade. Então, entendeu? Então, o delinquente não é um autômato produzido pelo meio, ele é um sujeito de escolhas. E quando opta pelo crime, ele rompe o pacto civilizatório. Esse raciocínio é decisivo, pois legitima a ação policial firme e a manutenção de um sistema penal que puna o autor do delito, e não a sociedade como um todo. Então, o criminoso, e apenas ele, deve carregar o peso do ato cometido. A relativização da culpa abre espaço para o caos, para o vitimismo e para a impunidade. O único responsável pelo crime é o próprio criminoso, e não é apenas uma defesa do direito, isso aí que eu estou falando, né? Mas também é um posicionamento firme em favor da ordem, da autoridade, da segurança pública, por exemplo. Então, reconhecer essa verdade elementar é um ato político e civilizatório. Então, sem essa base, o Estado do Direito, eu considero que se dissolve. E a polícia perde seu norte e a sociedade ela mergulha na tirania do crime. Então, eu reafirmo aqui que o delinquente não é vítima, ele é um agente ativo do mal que escolheu praticar o crime, né? E essa verdade inescapável que sustenta qualquer projeto de nação justa e segura. Então, vamos lá. Eu sempre procuro ver alguma coisa do lado da tese e alguma coisa favorável à antítese. E depois eu faço a minha síntese, independendo desses aspectos. Mas eu sempre procuro ver o que é que motiva alguém a pensar daquela maneira. Sim. Então, a favor da tese, né? Eu acho que é um ponto de vista clássico. A noção de responsabilidade ela remonta à Grécia Antiga, lá Aristóteles, que diferenciava ações voluntárias e involuntárias. Então, para ele, quando o agente escolhe livremente, sabendo o que faz, ele comete o crime, ele deve ser moralmente responsável. Sim. Aí você passa lá para a Idade Média, ali, Santo Agostinho dizia que o mal nasce do uso incorreto do livre-arbítrio, e não de circunstâncias externas. Isso Santo Agostinho diz. E sim. Kant, mais na modernidade, afirma que o homem é autônomo e deve agir conforme o dever. E quando escolhe violar a lei moral, né, ele deve responder por isso. Então, quem é a favor da tese entende que quem comete o crime, como você é favorável a essa tese, e eu também, no final, vou te mostrar, mas é que quem comete o crime é o único culpado, porque ele dispõe de liberdade para agir de outra forma e não age. E outra coisa é o aspecto que você falou, a justiça só se sustenta se ela tiver essa centralidade na responsabilidade individual. Cada um responde por suas escolhas. Mas isso é o que o pessoal a favor da tese fala, eu sou favorável à tese, mas eu acrescentei alguns aspectos na minha síntese. Já na antítese, né, tudo é decorrente da sociologia moderna. E aí é que é interessante, porque você falou um ponto aqui bem interessante. Tendência a distribuir a culpa, né? Isso. De alguma maneira. Embora diluir a culpa, né? Mas embora o Código Penal seja claro a respeito. Então, isso já é aquela parte do ativismo judicial que vem da tal da teoria crítica da escola de Frankfurt, que a situação, que a lei ela favorece o opressor contra o oprimido, e que o papel da lei do juiz é ele mitigar. Então, ele pode mexer na lei, em vez de ele exercer um constitucionalismo republicano, ele pode mexer na lei para poder equilibrar
a justiça social. Aí você tem ali Durkheim, né, que afirmou que o crime é um fato social normal, que é resultado das estruturas coletivas que moldam os comportamentos. Você tem Marx, né, o próprio Marx, que via a criminalidade como consequência da desigualdade material, quer dizer, uma justificativa para o crime. E aí você entra nessa parte que eu falei, que é a teoria crítica aplicada ao crime, vamos chamar de criminologia crítica. Ela acrescenta que esses fatores, pobreza, desemprego, exclusão social e até a má iluminação das ruas, eles são fatores determinantes para que alguém se torne criminoso. Então, sob esse prisma, a culpa não é apenas do indivíduo, mas também da sociedade, que cria as condições primárias para o delito. Então, punir o criminoso, nesse caso, apenas sem enfrentar as causas estruturais, seria perpetuar o ciclo. Isso é o que a antítese pensa. Bem, a minha síntese é a seguinte: é inegável, como você mesmo admitiu, que alguns fatores podem influenciar comportamentos, mas a decisão final de cometer ou não o crime, ela é pessoal e consciente. Sim. E aqui eu sigo o Kant, né? Kant diz que o homem é dotado de razão e liberdade. Mesmo diante da diversidade, ele pode escolher agir da maneira que ele deve agir, ou seja, conforme o dever. Sim. Santo Agostinho diria que ninguém é forçado a pecar. O crime nasce do mau uso da vontade. Então, embora essas teorias sociais possam ajudar a compreender contexto, eu acho que a gente não pode diluir a responsabilidade individual. E aí eu cheguei à mesma conclusão que você falou, com a mesma palavra, porque isso dissolveria a própria ideia da justiça. Você usou exatamente essa frase, dissolver. Então, se a gente aceitar que a culpa é da sociedade, que aliás foi vítima, né, nós vamos cair num relativismo que você citou, moral e jurídico, onde ninguém é de fato responsável. Então, a síntese não é negar nem essa importância das políticas sociais, mas reafirmar que a culpa do crime recai, em última instância, sobre o criminoso. Claro que essas teorias esses fatores externos podem servir como atenuantes, mas jamais substituir a liberdade individual, né, de cometer o crime por determinismo social. Sim. Há uma série de filósofos que suportam essa linha de pensamento. Aristóteles diz que a virtude está em escolher bem, mesmo em condições adversas. Kant, né, que acha que sem a responsabilização individual não há moralidade, apenas desculpa. E é o outro ponto que você falou. No Brasil, hoje, nós vivemos uma situação de complacência da lei brasileira. E eu acho isso interessante também, porque é o seguinte, ela afetou, inclusive, o uso da linguagem. Você vê, nós tínhamos inicialmente o presidiário, que virou detento, depois virou apenado, depois virou reeducando, e hoje é tratado como uma pessoa privada de liberdade. Então, nesse uso da linguagem, dilui a noção de culpa individual, de responsabilidade moral. E isso é um processo relativista, que é exatamente o que você falou. Ele transforma a pena numa coisa meramente circunstancial, quase burocrática, obscurecendo a gravidade do ato criminoso, né? Então, a palavra, a linguagem, suaviza o delito, nesse caso, deslocando a responsabilidade do criminoso para um sistema abstrato. E aí você tem um filósofo fabuloso, que é Wittgenstein, que tratou sobre isso, a filosofia da linguagem. Ele mostrou que a linguagem nunca é neutra. Ela cria formas de vida, ela molda percepções e práticas. Então, alterar o vocabulário em torno do criminoso, ele significa alterar a forma como a gente pensa o crime e a pena. Se a palavra reeducando, por exemplo, implica que o indivíduo é apenas vítima de uma má educação, ou uma pessoa privada da liberdade sugere que o indivíduo possui status quase que administrativo, você cria um jogo de linguagem que normaliza a impunidade. Então, até essa mudança lexical, ela não é inocente, né? Ela desloca. O Carvalho também falava sobre isso, né? Ela desloca o campo da responsabilidade para o da vitimização. Então, o resultado é a legitimação pelo discurso de uma cultura jurídica relativista, como você falou, que enfraquece a autoridade da lei e compromete a ordem social. Agora, eu fui buscar também um suporte, eu me lembrei de um livro que eu li, que é um clássico, que é o Crime e Castigo, de Dostoiévski, né? E é um tratado de filosofia, na verdade, em forma de literatura, né? De boa literatura. Raskolnikov, eu ia exatamente ler Raskolnikov.
não existe justificativa racional, de acordo com o livro, capaz de absolver alguém do peso da própria consciência diante do mal cometido, né? Isso. Então, o Raskolnikov ele tenta sustentar, né, com os argumentos utilitaristas e até filosóficos até certo ponto, que se poderia matar em nome de um bem maior. Mas o crime acaba destruindo a alma dele, mergulhando o Raskolnikov em angústia, paranoia, degradação. Então, e a redenção só vai acontecer quando ele reconhece a sua culpa e aceita o castigo. Aí, então, é que se abre a dimensão espiritual do perdão. Então, o mal praticado, mesmo quando mascarado por justificativas sociais ou intelectuais, ele sempre cobra um preço da pessoa. Somente a verdade, a responsabilidade pessoal e a expiação, que é o nosso tópico, podem restaurar a dignidade humana. Pois então, se você vê, se até a nível individual, pessoal, espiritual, o próprio ser cobra dele mesmo, a execução de um crime, ela pesa de alguma maneira, né? O mal, curiosamente, ele sempre vem acompanhado de uma sensação ruim. Quem faz o bem é o contrário, né? Ele vem acompanhado de uma sensação de bem-estar, de tal coisa. O mal não, o mal sempre ele tem o gene dentro dele mesmo, o gene da destruição dele mesmo, do mal, porque acontece isso. Então, quer dizer, se a própria pessoa se condena, imagina a justiça não condená-la, né? É assim que eu vejo, por isso é que eu sustentei o meu ponto de vista aqui. Quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu quero dizer, por exemplo, eu fui operador na polícia por quase 30 anos, e eu observei aí, eu já fui em várias operações em comunidades, né, as favelas, e eu observo ali que a criança, o jovem, ele tem opção, entendeu? Ele tem a opção de seguir o caminho do bem, ele tem uma opção de sair daquele universo da bandidagem, do crime. Eu queria colocar, inclusive, a percepção do Foucault, né? Porque, na verdade, ninguém dá voz à vítima, né? Ultimamente. A vítima não é lembrada. Boa lembrança, ainda tem uma... A vítima não é lembrada em nenhum momento, é só um foco no criminoso, que cometeu o crime, colocando blindando, de certa forma, o criminoso, mas a vítima ela não é olhada, ela não é ouvida, né? Então isso aí tem que ser colocado aí. Perfeito, a vítima é esquecida, falou bem, né? É curioso, por exemplo, você falou de Foucault, a gente vai entrar no próximo tópico, mas eu me lembrei que eu tenho uma amiga que é juíza e que, quando ela começou a estudar para ser juíza e tudo, ela estudava Foucault. E eu vi a diferença da formação, por exemplo, de um juiz, eu morei nos Estados Unidos também, e vi a diferença da formação de um juiz nos Estados Unidos e aqui. Embora lá eles não sigam exatamente a common law, que é o sistema inglês, que é baseado em leis antigas e tudo, eles têm aquela sistemática da jurisprudência, que lá é obedecida ao limite, porque eles entendem que aquilo ali é o aprendizado da sociedade, aquilo lá foi se acumulando e a sociedade entende aquilo, porque já entendeu em tais e tais e tais episódios. Então, enquanto no Brasil um juiz tem uma autonomia enorme, não precisa seguir jurisprudência de nada, né? A gente tem aquela frase lá, cabeça de juiz, não sei o que, bunda de neném, você vê como é que são as coisas. E ele é preparado, então, para ser um julgador de destinos e não sei o que, papapaca, assim, estudar filosofia com profundidade. Nos Estados Unidos, não, eles dão muito mais importância ao cara saber operar o banco de dados, porque ali ele vai buscar a jurisprudência e raramente o cara sai daquela situação. Isso dá uma garantia ao sistema. É uma segurança jurídica. Exato, segurança jurídica, que é uma coisa que nós não temos aqui, né? Ainda mais com esse STF de hoje. STF. Aquele ministro Malan, ele falou uma coisa muito interessante, que no Brasil até o passado é incerto. Com certeza. Brincadeira, mas é um negócio sério. É. Podemos passar para o próximo tópico? Podemos, claro.
Bom, o próximo tópico também foi um daqueles que eu pedi para a gente colocar aqui no negócio antes porque eu também cheguei à conclusão, na medida que eu estava me preparando, que esses são dois temas cruciais. Sem eles, a gente não consegue. É um ponto de partida aí para o nosso debate. Então, o segundo tema é o criminoso. O criminoso deve ser punido ou ele deve ser ressocializado? A questão do debate, a finalidade da pena é punir o infrator ou deve ser punir o infrator ou reintegrá-lo à sociedade. Sim. Então, a tese é que a punição é um fundamento da justiça. E a antítese que é uma ressocialização teria prioridade nesse caso. O criminoso deve ser punido, na tese. Antítese, punição é besteira, o importante é ressocializar o criminoso. Qual é a sua opinião a esse respeito, Francisco? Bom, é o seguinte, Flávio, eu considero que o criminoso ele deve ser punido, e não só punido, mas trabalhar, inclusive, durante sua punição, né? E, posteriormente a essa punição, ele, obviamente, há a possibilidade de ser ressocializado, mas não priorizar a ressocialização antes dele cumprir a sua punição, né? Então, essa provocação, ela atravessa um debate jurídico, sociológico e político com muita intensidade, porque toca diretamente na essência do Estado de Direito e da segurança pública. Então, do ponto de vista legal, a pena tem um caráter retributivo. A sociedade, por meio da lei, ela exige que o infrator pague pelo mal cometido, estabelecendo um marco claro de justiça e reparação simbólica. Então, a sociologia reconhece que a reinserção social é desejável, mas jamais ela pode preceder do cumprimento da sanção, pois sem a punição firme e proporcional, o pacto social se fragiliza. Então, a autoridade se deslegitima e o exemplo pedagógico ele se perde. Ressocializar sem punir seria transformar a justiça num simulacro benevolente capaz de conter a reincidência e de proteger o cidadão de bem. Punição é, no caso, o primeiro passo, o fundamento inegociável que afirma a responsabilidade individual, delimita as fronteiras da ordem, transmite à coletividade a certeza de que o crime não compensa. Então, só após o cumprimento da pena, o Estado pode oferecer os meios de reintegração, de trabalho e educação. Eu acho que, mas sempre com a extensão, como extensão de uma resposta legal que já impôs sua autoridade. Então, politicamente, inverter essa lógica é legitimar a impunidade. Então, e do ponto de vista da polícia, é enfraquecer quem arrisca a vida para cumprir a lei. Então, a verdade é clara e é inescapável. Então, o preso precisa ser punido antes de ser ressocializado, pois sem a retribuição justa não há disciplina, não há ordem, não há Estado, apenas a anarquia disfarçada de compaixão. E então é nesse eixo entre firmeza e responsabilidade que reside a base de uma sociedade segura, onde a justiça não vacila e a autoridade não se curva diante do crime. Perfeito, perfeito. Bem, eu, a favor da tese, e eu sou mais a favor da tese, como você, a justiça tem que ser retributiva. Aristóteles já dizia, ele diferenciava a justiça distributiva da justiça corretiva, né? Quando alguém pratica um crime, cria-se um desequilíbrio que precisa ser corrigido pela pena. Santo Agostinho reforçava que o castigo justo não é uma crueldade, mas a reparação da ordem violada. E o próprio Kant, que escreveu um livro sobre direito, a doutrina do direito, ele foi categórico. Mesmo que uma sociedade se dissolvesse, ela deveria executar o último assassino condenado, porque a pena não é um instrumento utilitário, mas exigência da dignidade da lei. Então, punir é reconhecer a liberdade do criminoso, como nós falamos antes. Ele escolheu agir contra a lei e deve responder proporcionalmente. Sem punição, a justiça se torna uma palavra vazia e a lei passa a ser uma mera recomendação. O pessoal que prioriza a antítese, a ressocialização com prioridade, Sim. que são as correntes modernas da criminologia,
Eles defendem que a pena deve ter função social, não só retributiva. Você tem Cesare Beccaria, né, que escreveu aquele livro famoso do direito, que é dos delitos e das penas. Ele já criticava as penas cruéis, defendendo a proporcionalidade e a utilidade. E aí entra Foucault, Michel Foucault, como você falou. Ele, no livro dele, Vigiar e Punir, ele mostrou que as prisões, na visão dele, que as prisões eram instrumentos de controle social mais do que de justiça. Sim. E que castigo sem transformação produz reincidência. Aí entra também aquela criminologia crítica, a teoria da Escola de Frankfurt. O foco deve ser especificamente na ressocialização. E ele trata o criminoso como um produto de condições sociais e psicológicas que podem ser revertidas por educação, trabalho e terapia. Então, esse é o pessoal da tese. Eu sou a favor da síntese, isso é o pessoal da antítese. Eu sou a favor da tese. Eu acho que a punição ela deve ser uma condição, como você falou, da ressocialização. Não há caso de ressocialização sem punição. E o meu pensamento ele se ancora na defesa da punição como fundamento indispensável da justiça. O próprio Kant dizia que o criminoso deve ser tratado como um fim em si, como responsável pelos seus atos, e não como mero objeto de engenharia social. E a pena, nesse sentido, ela chega até a reconhecer a dignidade do preso. Se ele é livre, do infrator, né? Se ele é livre, ele pode responder. Sim. Então, a socialização só faz sentido, no meu ponto de vista, quando se parte da punição. Porque sem isso não haveria legitimidade na reintegração, né, do preso. Então, eu acho que a punição vem em primeiro lugar. Ressocializar pode ser uma consciência desejável, mas ela não pode substituir a exigência retributiva. O que Aristóteles chamava de justa medida, que é punir de modo proporcional e só então abrir o caminho para a reintegração. Sem punição, o Estado perde autoridade, a sociedade cai naquilo que nós já falamos, no relativismo. O crime deixa de ser um mal e passa a ser tratado como um desvio social. Santo Agostinho dizia, sem punição justa, a ordem se dissolve, que nós também passamos já por esse ponto aí. E Kant dizia ainda nesse mesmo livro dele, sem firmeza da lei, a liberdade de todos fica ameaçada. Então, há um outro ponto também que eu levantei aqui. Esses dois pontos já são suficientes para eu ser favorável à punição como condição sine qua non para a ressocialização. Mas a punição ela não tem só esse efeito retributivo, de retribuir a justiça praticada, mas ela também serve como exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse é o principal foco deles. Eles punem além da conta para justificar. O cara quebrou uma janela para roubar uma coisinha ali, ele já pega uma pena lá no alto lá para desestimular qualquer um que quebrar uma janela e fazer isso. É utilizado como dissuadora, né? Dissuadora de cometimento de outros crimes. Exatamente. Ela reafirma a força da lei e dissuade outros potenciais infratores. O próprio Beccaria, né, que era mais favorável à ressocialização, ele também achava que a certeza da pena exerce maior efeito preventivo do que a sua severidade isolada. Então, quando o Estado pune, né, de maneira clara, proporcional, ele restabelece o vínculo entre liberdade e responsabilidade. E a coletividade, então, passa a perceber que toda violação terá consequência. Sem esse efeito exemplar, a impunidade vai se tornar um incentivo, corrói a confiança na lei e favorece a repetição do delito. Esse é meu ponto de vista, foi assim que eu construí a minha opinião. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria colocar o seguinte, que hoje em dia a gente observa, em nome de uma suposta uma quantidade imensa de presos, uma superlotação carcerária, eles utilizam muito essa questão de progressão de pena, progressão de regime, uma audiência de custódia que libera quem cometeu o crime, né? Supostamente alegando que os presídios estão lotados, ou então a própria questão da saidinha também. Então, em nome dessa superlotação carcerária aí, que é dita e replicada aí a todos os quadrantes, eu acho que o político, o gestor, ele devia muito mais se preocupar em construir novos presídios,
e, do que tentar livrar o criminoso do cumprimento de pena. Então, a minha ótica é essa. Inclusive, colocando aqui a questão do Foucault, essa indagação de que o criminoso deve ser punido ou ressocializado, eu acho que só alcança a verdadeira densidade quando examinada à luz dessa teoria Foucaultiana, vamos dizer assim, né, sobre poder, punição e disciplina. Ela expõe um sistema penal que se organiza não apenas para castigar, mas também para moldar corpos e comportamentos. Então, isso aí é à luz da teoria Foucaultiana. Então, Foucault ele demonstra que a prisão, longe de ser um mero espaço de correção, ele é um dispositivo de vigilância e controle, onde a punição antecede qualquer possibilidade de reintegração. Então, a lei, em sua essência, não pode abrir mão da sanção, pois é ela que reafirma o pacto social e delimita o campo da ordem. A punição é um gesto inaugural, a resposta necessária que impede que a transgressão se normalize. A ressocialização, sob a ótica sociológica, ela pode ser entendida como horizonte desejável, mas jamais pode substituir ou preceder a retribuição do crime, sob pena de esvaziar a legitimidade da justiça e enfraquecer a autoridade policial que garante a aplicação da lei. Então, você vê que o próprio Foucault ele pensa dessa forma também, né? Você vê Beccaria, Foucault, eles em alguns pontos eles pensam de uma maneira mais aberta, mais em favor de uma facilitação, e no outro sentido eles reconhecem a necessidade da punição e de ser rigoroso, né? Você falou, por exemplo, é interessante isso, como, por exemplo, a leniência, a falta de dissuasão, ela não impede as penas brandas, elas estimulam o criminoso a praticar o crime. Eu me recordo de um crime que talvez você deva se lembrar aqui no Rio de Janeiro, foi no Leblon, então foi muito falado isso aí. 2 rapazes foram assaltar um carro, e o rapaz do carro, e eles estavam fugindo já de um assalto que tinham feito à frente. E o rapaz do carro teve dificuldade de sair, porque o cinto ficou preso, ele não conseguiu sair. Então, um desses criminosos deu um tiro no cara, e matou o cara, e sentou no colo dele e saiu dirigindo o carro até lá na frente e jogou o cara fora. Outro caso, você vê que ele não tinha o menor problema em ser preso por isso e ter que responder por isso. Ele sabia que a pena dele não ia ser muito grande, já deve estar solto a essa altura, né? Da mesma forma, aqueles 4 rapazes que assaltaram um carro, roubaram um carro, e não deu tempo da mãe tirar o filho pequeno do carro, o menino ficou com o pé preso no cinto, e eles arrancaram com o carro. Eu vi. E rodaram direto pela coisa, e inclusive pararam do lado de um dos carros, e o cara que estava falando, tem um menino preso aí, coisa e tal, eu disse, não, esse aqui é o nosso Judas. Você vê a desumanização, né, do nível que chegou. Um cara desse, ele sabe que ele vai ser preso, não tem como o cara escapar do negócio desse, mas ele não tem medo da punição. A punição para ele sabe que daqui a pouquinho ele pega uma progressão de pena dessa aí e está na rua de novo. Então esse é um ponto. E aí você vê, o Estado já não dissuade o cara de fazer o crime. Aí o cara é preso, o Estado não tem condições, aí a quantidade de presos aumenta, e o cara não tem condição, o Estado não tem condição de manter esses presos todos, porque tem que ter mais espaço. Então a solução, em vez de construir cadeias, que foi o que o Bukele fez lá em São Salvador, né, em El Salvador, que era um dos países mais criminosos do mundo, índice de criminalidade altíssimo, ele conseguiu tirar os caras fazendo isso, ele simplesmente construiu cadeias e aumentou brutalmente as penas. Quer dizer, ele fez exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é o que está faltando, aumento de pena e aumento de cadeia. Cara, não há problema, se você cometeu o crime, não se preocupe que você não vai voltar para a rua, você vai ficar preso. Então, quer dizer, esse é um ponto aí. Eu acho que nossos governantes estão muito presos a essa questão de superlotação aí e fazem muito pouco por construir novos presídios, né? Procurar
elaborar leis que tenham uma pena maior, né? Você, durante nossa conversa aqui, Francisco, na hora que você procure lembrar também de situações práticas suas, porque você é um especialista em coisa tal, há muitos anos, né, trabalhando nessas áreas, deve ter enfrentado muitas vezes esse tipo de problema, né? Eu ia até citar uma questão, por exemplo, o criminoso hoje, que é pego com fuzil, ele se ele for julgado, pego, condenado, julgado, ele pega 6 anos e com aquelas facilitações, por exemplo, de um sexto da pena, com 1 ano ele já está solto, entendeu? Então, é muito grave você ver um criminoso com uma arma de guerra na rua, ele cumpre somente 1 ano, 1 ano de regime fechado e já está solto já. Então, isso aí é um absurdo, isso aí não tem... A sociedade não aguenta isso aí por muito tempo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Isso é um caldeirão, né? Um caldeirão isso aí. Então, ele não é arrolado ali no crime dele, ele não é o crime dele não está sustentado ali pela posse de arma irregular, ou arma... Não, ele é só colocado ali como associação ao tráfico. Ah, sim, é verdade, porque foi considerada passou a ser considerado pelos juízes que a arma é um instrumento de trabalho do cidadão. É verdade. Contrassenso que não tem tamanho, né? Aí, em vez dele ser condenado a 20, 30 anos aí de pena, aí ele passa 1 ano na cadeia e com as facilitações ele já está na rua com 1 ano. Então, eu acho que nesse item nós também concordamos, né? Essas reincidências também devem ser colocadas também, né? Eu acho que... Nós vamos chegar na reincidência, nós vamos falar outra vez aqui mais na frente. Isso. Mas olha só, vamos para o próximo item? Vamos lá. Então, que é a segurança pública exclusiva do Estado ou também com responsabilidade da sociedade, né? A questão para o debate seria se ela é responsabilidade exclusiva do Estado ou se a sociedade tem responsabilidade também para ajudar. Qual é a sua opinião a esse respeito? Olha só, desculpe, a tese é de que a segurança é monopólio estatal e a antítese de que a segurança pode ser compartilhada, a responsabilidade da segurança pode ser compartilhada com a sociedade. Eu acho que eu estou a favor desse segundo ponto aí, que a segurança ela pode ser compartilhada também com o cidadão, né? A gente vê isso aí em outros países também. A segurança não é só um monopólio do Estado, mas a sociedade, sobretudo, ela colabora com essa para manter a segurança, né? Ela não pode ser compreendida apenas como um monopólio do Estado, embora seja este o detentor da força legítima e o responsável institucional pela proteção da ordem pública. A realidade, ela mostra que o desafio é bem mais amplo e complexo. Então, o crime organizado internacionalizado, a corrupção e a crescente sofisticação tecnológica dessas quadrilhas aí, dessas facções que a gente vê, elas exigem que a sociedade civil também assuma um papel ativo, seja no apoio às instituições, ou seja na vigilância comunitária e na cooperação com os órgãos de segurança. Então, quando a população ela se omite, ela deixa então um vácuo que o crime preenche com sua própria ordem paralela, entendeu? Impondo regras, cobrando tributos clandestinos, por exemplo, oferecendo uma falsa sensação de proteção. Então, a ausência da participação social, ela fortalece facções, ela amplia, a meu ver, né? Ela amplia o mercado das drogas, do contrabando, da lavagem do dinheiro e corrói as bases do Estado de Direito. Por outro lado, quando há um engajamento do cidadão aliado a políticas públicas consistentes, então, dessa forma, ganha-se terreno na construção de uma cultura de legalidade e resistência às práticas criminosas. Então, a segurança ela deve ser entendida como corresponsabilidade. Então, o Estado garante os meios coercitivos, mas a sociedade também fornece legitimidade, cooperação e resiliência.
diante dessas ameaças. Então, o futuro da paz social não se resume à presença policial nas ruas, mas à capacidade de unir forças contra a desordem, né? Então, ignorar essa interdependência então abrir caminho para a consolidação desses narcoestados, né? Como a gente está vendo agora no Rio de Janeiro, sobretudo, né, em outras capitais. Então, da captura de instituições, por exemplo, que vai acarretar, ou do avanço de potências estrangeiras que se aproveitam dessas fragilidades nacionais. Então, numa era que a geopolítica e o crime se entrelaçam, que os cartéis locais se conectam a grupos terroristas internacionais, a resposta precisa ser tão abrangente quanto essa ameaça. Então, Estado forte, sociedade consciente e uma aliança estratégica entre os dois. Então, só assim, a meu ver, né, que a segurança deixa de ser uma mera promessa para se tornar uma realidade. Ou então seremos espectadores passivos dessa ascensão da barbárie. Então, é o meu ponto de vista. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós vamos concordar de novo. O meu ponto de vista é o seguinte: bom, antes disso, a favor da tese de que a segurança é um monopólio estatal, Thomas Hobbes, né, e o Leviatã defendeu que só um Estado forte é que poderia garantir paz civil ao monopolizar a violência legítima. Certo. Max Weber, né, aprofundou essa noção. Ele falou que o Estado é aquele que detém o monopólio legítimo da força. E isso quer dizer, então, que recairia de modo exclusivo sobre as instituições estatais a responsabilidade pela segurança, porque só elas possuiriam a legitimidade e a capacidade para garantir a ordem e estabilidade. Quem pensa pela tese, pensa assim. Quem pensa pela antítese, pode se basear ali na tradição republicana, de Aristóteles a Maquiavel, que afirma que a coesão social depende da participação cívica. Tocqueville mostrou que as associações civis podem garantir, por meio da solidariedade, como você falou, um ambiente menos vulnerável ao crime. E quando a sociedade delega totalmente a função ao Estado, cai-se no risco de passividade e fragilidade diante da criminalidade, foi o que você falou, né? Isso. A minha síntese, o meu ponto de vista é pela antítese também, por uma coprodução da segurança, uma justa medida, né, como dizia Aristóteles, buscando equilibrar os papéis do Estado, que deve coordenar e liderar, mas também da sociedade civil, que pode participar pelas associações, conselhos comunitários, programas de prevenção e cooperação com as polícias. E assim a segurança pública seria o resultado de uma aliança, como você falou. Isso é o que a gente chama de justa medida aristotélica. Ele também abre espaço para o que você também concluiu no seu ponto de vista, de que o cidadão não pode ser reduzido à condição de um sujeito passivo, dependente do Estado. Então, se o dever primário de coordenar e liberar cabe ao poder público, a responsabilidade de proteger a si mesmo, a sua família, é um direito natural também, né? Outros falavam isso, ligado à dignidade e autonomia individual. Nesse ponto, por exemplo, aí eu cito Locke. Locke dizia que ele ia mais longe desse troço. Ele achava que a posse de arma de fogo regulada e acompanhada de critérios técnicos e psicológicos, ele não representa a substituição do papel estatal, mas a participação concreta do indivíduo na defesa da sua própria vida e daqueles que ele ama. Então, uma extensão, Locke considerava uma extensão legítima da liberdade, e que não basta ao Estado prometer segurança se o cidadão é impedido de reagir diante de uma ameaça imediata. Além disso, né, a gente volta àquele nosso aspecto dissuasivo. A presença do cidadão armado, ele se soma àquele poder exemplar da punição. É mais um efeito dissuasivo. A criminologia já mostrou que o cálculo que o infrator faz é de acordo, ele vai onde ele tem mais facilidade, né? O cálculo econômico do crime, né? É um bom benefício. Se ele tem a possibilidade de encontrar uma resistência armada, o ato vai ser menos atraente para ele, vai custar mais para ele. Então, nesse caso, o cidadão armado, longe de ser um problema, ele pode funcionar como um aliado da ordem. Então, eu também acho, nesse aspecto aí, que a posse responsável de armas se insere na lógica da aliança entre Estado e a sociedade civil. O governo mantém o monopólio da força organizada,
mas o cidadão deve participar ativamente da preservação da ordem, protegendo sua liberdade e desestimulando a ação criminosa. Você falou um ponto ali que eu vou até enfatizar aqui. É interessante, a gente tem visto agora que com esses anos todos de governo de esquerda, você cria alguns cacoetes na sociedade. Um dos cacoetes da sociedade que é extremamente danoso, no meu ponto de vista, é o fato de que as pessoas começaram a achar que o Estado tem que resolver todos os seus problemas. Então, por exemplo, você vê, no caso da educação, né, as famílias passaram a achar que elas não têm a responsabilidade de educar, que quem tem que educar é a escola. Quer dizer, então você perde aquele valor, justamente que é um aspecto, uma qualidade da coisa da raça humana, que é essa necessidade de estar perto da família nos primeiros anos de vida, para aprender todo aquele conjunto de normas que já vem sendo trabalhadas e aprendidas ao longo das gerações. Então, se a família acha que a escola que tem que educar a pessoa, ela se livra dessa responsabilidade. Mas a escola é um cuidador, é um educador ineficiente, ela pode complementar a família, mas não pode ser responsável total por isso. Da mesma maneira, você apontou ali a segurança. Quando você tem nessas comunidades, por exemplo, as famílias desagregadas, isso é um fator de estímulo à criminalidade. Você vê aí, você mesmo falou no ponto, olha, eu já tive em comunidade, não é obrigatório que o cara seja criminoso, o cara tem caminhos que ele pode adotar para escapar do crime. E nesse ponto de vista é que você vê, por exemplo, o valor de uma mãe, de um pai, né, de tirar o sujeito da criminalidade, mesmo que o ambiente dele ali seja um ambiente corrompido, mas consegue tirar o cara daquele negócio. Então, e isso, por exemplo, a família, ela é um dos maiores obstáculos ao Estado socialista, né? A ideia de comunismo, ela não combina com a família, ela tem que destruir a família. A família é conservadora, os valores familiares são conservadores. Eu recentemente vi uma pensadora dessa comunista aí, conhecida, falando isso aí, que tinha que acabar com a família, porque a família atrapalha o projeto de implantação da ditadura do proletariado, ou qualquer coisa que o valha. É um absurdo. Aí você vê na criminalidade, principalmente, o efeito disso aí, né? Aliás, a falta de educação já é também um fator estimulante para o cara entrar na criminalidade, né? Você quer colocar alguma coisa Complementar o seguinte, você já morou lá no exterior, nos Estados Unidos, eu também já passei um tempo lá, e lá, certamente, você observou que a comunidade participa também da segurança, né? Então, quando ocorre um crime, às vezes um ladrão está sendo perseguido, a comunidade, ela faz questão de ajudar o policial ali. Verdade. Como aqui no Brasil, a gente vê totalmente o contrário, né? Então, a gente vê o policial agindo numa comunidade X, vamos dizer, e a população tentando atrapalhar o serviço da polícia, né? Então, é uma coisa completamente distinta do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E também eu queria colocar a questão das armas lá nos Estados Unidos, lá que ela, dependendo do estado, obviamente, ela qualquer pessoa de bem pode portar uma arma, e nisso aí ela também contribui com a segurança, né? Você pode observar lá, morando lá, que uma comunidade armada é bem mais protegida do que uma comunidade desarmada. Você sabe que é tão interessante essa discussão, né, esse aspecto, né, por diversas razões. Eu vou começar pelo aspecto armado que você falou por último agora aí. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas alguns generais japoneses, quando a guerra acabou e os Estados Unidos tomaram conta lá e recuperaram aquele país, né? Você vê a nobreza dos Estados Unidos e a visão deles, eles recuperaram a Alemanha e o Japão, que eram os grandes inimigos daquele troço, uma visão geopolítica enorme, geoestratégica. De longo prazo, né? De longo prazo. Exatamente, mas de uma nobreza de princípio também, porque poderia espoliar o vencido, então ele não fez isso. Agora, é interessante o seguinte, durante esse período aí, então, que o MacArthur virou o presidente do Japão e implantou lá e deu o grande salto sem querer no Japão, quando uma pessoa que chamava Demens, né,
o procurou e disse que tinha uma ideia de um sistema diferente de produção, que ele chamava de total quality, qualidade total, que hoje está plantado no mundo, né? Mas o Japão deu aquele grande salto do Japão por causa disso, porque o MacArthur topou fazer uma experiência lá, e deu um salto industrial enorme por causa disso. Mas o que eu ia falar é que eu li uma reportagem do MacArthur, onde ele disse que generais japoneses declararam que quando eles fizeram alguns planos de guerra e chegaram a considerar um ataque a São Francisco, né, nos Estados Unidos, a costa oeste dos Estados Unidos, um dos fatores dissuasivos foi de saber que toda a população tem armas em casa. Então, ele falou assim, além do exército que eles têm, em cada casa nós vamos enfrentar uma posição armada, uma resistência armada. Então, isso foi fator dissuasivo, né? Então, não há a menor dúvida que a arma dissuade o criminoso, né? Agora, voltando agora indo para aquele ponto que você falou, nos Estados Unidos. Bom, nos Estados Unidos você tem essa neighborhood surveillance, que tem em todo lugar lá, tem a placa lá, e você já sabe, quando entra naquele lugar, diz, olha, isso aqui está vigiado pela comunidade, ou seja, se você fizer alguma coisa diferente, já as pessoas vão ficar sabendo que tem alguém fazendo um negócio diferente ali, e vão ficar de olho em você. Curiosamente, eu comprei umas terras há um tempo atrás em Alagoa, de Minas Gerais, que fica na área da bacia leiteira ali, em volta de São Lourenço, Itamonte, né? E é uma cidadezinha muito pequena que tem uma estrada que passa por ela, tem 2.700 habitantes, e tem uma estrada que passa pela cidade, então ela tem 2 pontos de saída. Do oeste, ela é uma área de proteção ambiental entre o maciço de Itatiaia e a Serra do Mar, então não tem como o cara sair para o outro lado, tem que passar nessa estrada no meio, que foi asfaltada tem uns 3 anos atrás, né? Quando eu comprei as terras não estava nem asfaltada ainda. Mas eu fiquei muito amigo do pessoal todo lá, passei bem uns 5, 6 anos lá, construindo condomínios lá para mim, e construindo casa para amigos e tudo. Bem, e não me pergunte se eu sou engenheiro, porque eu não sou, não. É que eu tinha mais facilidade para aprender a coisa e tocar obra, né? Projeto é projeto, você toca qualquer tipo, você sendo empresário, toca qualquer tipo de projeto. Mas o que me chamou a atenção lá, primeiro, é uma polícia extremamente bem fardada. Mas muito. O posto mais alto que tem lá é de um tenente, tá? E logo em seguida tem um suboficial e sargentos e cabos e soldados. Muito bem fardados, uma facilidade de comunicação, extremamente queridos pela comunidade, participam da vida da comunidade. Eu me lembro que o suboficial principal, que ficou muito meu amigo lá, ele cantava no coro da igreja. Então, para você ver como é que era o nível de coisa. Ele era casado, inclusive, com uma moça da cidade. Mas a coisa interessante é a seguinte, é que a população desenvolveu um sistema de vigilância lá junto com a polícia. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles me perguntaram, senhor coronel, o senhor quer colocar uma câmera aqui no seu terreno voltada para a estrada, porque ajuda a gente, não sei o que, claro, vamos colocar e coisa e tal. E aí me deram lá, disse, olha, temos um grupo de WhatsApp da cidade aqui, um grupo de segurança, qualquer pessoa que entra diferente na cidade, ele falou disso, olha, o dia que o senhor chegou na cidade, eu fiquei sabendo no mesmo dia. Algumas horas depois eu fiquei sabendo, já sabia a placa do seu carro, já fui investigar quem era o senhor, já descobri que o senhor era um oficial da reserva da Força Aérea, ele disse, é assim que acontece aqui. Então, quer dizer, você vê, não é bicho de 7 cabeças, não é tão avançados nesse sentido. Isso poderia ser implementado aqui em diversos lugares. E agora aqui eu acho também fruto dessa doutrina maligna que é o comunismo, o socialismo, né? Eles durante anos aqui do regime militar, eles estimulavam a rebeldia, o bandido, né? Tinha aquela música famosa do Chico Buarque de Holanda, né? Aquela chame o ladrão, né? Então, quer dizer, então é o seguinte, algumas pessoas da sociedade passaram a ter vamos dizer, uma satisfação, juvenil em dificultar o trabalho do policial, em achar que o policial não é a sociedade em armas, né, como é a realidade, que o policial está ali para atrapalhar, é uma outra coisa. Quer dizer, é um absurdo isso aqui, é um desvio cultural
que não tem tamanho, né? É um ponto muito importante isso que você está falando. Lá nos Estados Unidos também eu observei que um policial trabalhando sozinho, ele é extremamente respeitado ali, extremamente respeitado, e aqui a gente não observa esse mesmo respeito, né? Volto a te dizer, por exemplo, dessa cidade de Alagoa, que agora que você falou, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, eu comecei a me lembrar desses anos que eu tive lá, praticamente indo 1, 2 vezes por semana lá. É interessante, porque uma das vezes que eu cheguei lá, eu cheguei de madrugada lá, e é um vale, então você tem um ponto mais alto, que é onde começa o município, onde que ele tem contato com o município do lado, que é Itamonte, através de uma estrada, cercada de floresta dos dois lados, e serras. Aí, quando você chega nesse topo, é a entrada do município, e depois do município tem mais um ponto lá, que aí ele faz divisa com aquela terra da Isis Valverde, que eu esqueci o nome agora aqui, mas depois eu vou me lembrar. Mas e aí já dá um caminho lá para Juiz de Fora, lá por trás. Mas pega com a estrada de Juiz de Fora. Mas nesse ponto da entrada aqui, tem lá uma antena de celular. Sim. E eu cheguei lá num dia, lá, 2h30 da manhã. Eu tive que ir mais cedo, saindo de São Paulo, fui visitar minha mãe, e na volta falei, vou para minha casa lá em Alagoas, vou dormir lá, passar o dia lá, uns 2 dias lá, depois eu volto para o Rio. E como eu saí de lá tarde, eu já cheguei lá tarde, de 2h30 da manhã. Quando eu cheguei, tinha um carro da polícia parado lá, né? E eu, quando cheguei naquele ponto lá, eu já fui falar com o policial. No meio da noite, do nada, não passou um carro lá até noite. Mas estava lá um policial dentro da coisa, um sargento, dentro do carro, patrulhando aquela área sozinho, no meio da noite daquele negócio ali. Quer dizer, aí você vê como é que funciona a coisa e você vê como é que a população abraça a polícia quando entende a importância daqueles caras que estão ali, né? Que atuam em defesa da sociedade, né? E se você olhar de maneira geral a vida do policial, do nosso policial aqui, eu estava conversando com o Dario Coni, que é outra pessoa que eu vou conversar, que é coronel da PM, muito respeitado e tudo, e o Dario estava me contando determinadas ações, né, de coisa, como a polícia entra, por exemplo, numa comunidade onde é um teatro de guerra ali, um teatro de operações, e o cara entra, o cara pega um soldado novo com a arma na mão e o cara está assim, está na ponta dos cascos para fazer qualquer coisa, porque ele entra ali apavorado com a situação, ele entra a risco com tudo. Então, aquele caso até daquele aqui que teve na Rocinha, que eles entraram na Rocinha, o cara, um pedreiro numa laje levantou uma furadeira dessa. Sim, é até um conhecido meu. Porque o cara tá ali é matar ou morrer, cara. Se ele deixar o nível de reação que ele tem que ter ali, é mínimo, né? Então, não dá para o cara raciocinar muito. Então, quer dizer, como é que a gente chegou a esse ponto de ter territórios onde a lei não impera, onde o policial que está entrando ali está entrando num território inimigo? O negócio, então, aí isso também a gente vai voltar mais à frente aqui. Vamos para o próximo item? Vamos lá. Então, o próximo item é... Segurança pública muito complexo, né, Coronel? Muito, sem dúvida nenhuma, né? Mas é engraçado, né? Complexo, mas é um assunto de extrema importância. Isso num lugar qualquer, né? Em qualquer lugar comum é de extrema importância. Aqui no Brasil, não, nós vamos entrar nesse ponto mais à frente. Aqui no Brasil é muito mais do que isso, é uma situação existencial nossa como sociedade. Esse é o meu ponto de vista, né? Mas olha só, a justiça leniente, ela é uma garantia de direitos ou um estímulo à impunidade? Ela protege o cidadão ou estimula a impunidade? Então, a tese é que a lei deve proteger garantias individuais, evitando prisões abusivas ou excessivas. Tudo bem. A antítese, juízes e tribunais que libertam criminosos reincidentes fragilizam a segurança e incentivam a impunidade. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso aí? Meu ponto de vista, Coronel, é o seguinte: a justiça brasileira, nessa estrutura atual, ela vive um paradoxo que corrói a confiança social. Ela é proclamada como guardiã dos direitos fundamentais, ela frequentemente se converte em terreno fértil para a impunidade. Então, de um lado, dispõe de um aparato jurídico sofisticado, com princípios democráticos e garantias processuais que deveriam proteger o cidadão
contra os abusos do poder, mas de outro ela sucumbe à morosidade, ao excesso de recursos, às brechas legais e a um formalismo que transforma o processo em labirinto. Tipo aquele livro do Kafka, no Processo, né? O processo. Beneficiando não o inocente, mas o culpado bem assessorado. Então, essa seletividade é evidente. Então, enquanto o pequeno infrator ele sofre a mão pesada do sistema, o criminoso de colarinho branco, ou, por exemplo, o líder de facção, ele explora a lentidão judicial. Ele usufrui de habeas corpus generosos, ele aproveita-se de prescrições calculadas. Então, essa dinâmica produz uma percepção de ineficácia que mina a legitimidade do Estado. Estimula o crime organizado e também alimenta a descrença na lei como instrumento de justiça. Então, esse resultado é devastador, entendeu? Porque um país em que o cidadão honesto não se sente protegido, mas, na verdade, é abandonado, em que a ordem jurídica ele serve mais como trincheira de elites, né? E criminosos poderosos do que como escudo da sociedade. Então, se não houver reformas profundas e com celeridade, né? Responsabilização de magistrados e promotores, endurecimento contra recursos protelatórios e um equilíbrio entre direitos e deveres, a justiça continuará sendo a maior aliada da criminalidade. Então, é nesse vácuo de credibilidade quem avança não é a cidadania, mas a lei do mais forte, abrindo espaço para as facções e potências estrangeiras transformem o Brasil num tabuleiro onde a impunidade e o poder caminham de mão dadas, sob o olhar perplexo de uma população órfã de proteção real. Perfeito, perfeito. Meu ponto de vista, né? Evidente que as garantias individuais, né, que são aqueles direitos naturais das pessoas, elas têm que ser mantidas, né, em qualquer situação. Beccaria falava disso naquele mesmo livro famoso dele, dos delitos e das penas, que a justiça deve ser previsível, proporcional e garantidora das liberdades. A dignidade exige respeito às formas jurídicas, e que elas são essenciais para evitar abuso e para preservar o Estado de Direito. Mas eu vou ser honesto, hoje, no nosso estado de coisas, nós já ultrapassamos esse patamar. Quando a gente estava falando de dissuasão, eu me lembrei que tem um filósofo que se chama Jeremy Bentham, e ele via o direito penal como um mecanismo de dissuasão. Ele dizia que se as penas não fossem certas, rápidas e severas, a criminalidade aumentaria, né? E é a realidade. Quando os tribunais libertam reincidentes perigosos, que é o que a gente está vendo direto aí, a confiança social se rompe. E isso é favorável, sem dúvida nenhuma, ao socialismo, né? Marx denunciava a justiça como instrumento das classes dominantes e coisa e tal. Isso criou essa máxima aí. Houve outros aí, Robert Alex, daquela teoria da Constituição viva, de que as coisas têm que ser flexíveis, as regras têm que ser flexíveis, né, e não positivistas, né, como são a Constituição republicana, né. Ele dizia que o juiz deve sopesar valores, garantindo liberdade sem abrir espaço à impunidade, mas aí fica difícil você fazer isso aí. A minha síntese é a seguinte: eu compartilho da tese que a justiça brasileira, quando ela se apoia nessa postura leniente, ela tem contribuído decisivamente para a cultura da impunidade. Muitas decisões jurídicas, a grande maioria, acaba relativizando a responsabilidade do criminoso, oferecendo oportunidades excessivas, né, um número excessivo de oportunidades de liberdade, mesmo diante de crimes graves e reiterados. E esse excesso de benevolência corrói a confiança da população, no meu entender, nas instituições e transmite a mensagem perversa de que delinquir pode não ter consequência séria. A justiça, que deveria ser o alicerce da ordem, da moralidade, passa a ser percebida como cúmplice indireta do desrespeito às normas. E é revoltante também constatar determinadas coisas que nós estávamos falando há pouco, que os policiais arriscam a vida, né, em operações perigosas para prender os criminosos. Sim. E depois eles vão descobrir que esses criminosos, esses mesmos indivíduos, já estão soltos
apesar de possuírem inúmeras passagens pela cadeia. Esse ciclo também ele vira um escárnio para quem cumpre o dever de proteger a sociedade e também para a sociedade que espera a justiça. Aquela famosa jargão de enxugar gelo, né? Pois é uma coisa que, ao invés de você reconhecer o sacrifício eu digo a lei, em vez de reconhecer o sacrifício das forças de segurança e reforçar a autoridade da lei, ele tem essa complacência judicial acaba minando a moral dos agentes, desestimula a sociedade. É claro, a sociedade se vê abandonada, né? Um sistema que fica parecendo mais preocupado com o bem-estar do criminoso do que com a proteção das vítimas, que você falou anteriormente aqui. A vítima acaba sendo um ente esquecido. Então, eu acho essa leniência, ela hoje é um verdadeiro absurdo, que expõe a necessidade urgente, como você falou, de uma mudança de paradigma. A lei deve ser firme, exemplar e efetiva para restabelecer o respeito e a confiança na justiça. Então, concordo completamente também com você. Não discordamos em nada até agora, só nos complementamos aqui no assunto, porque eu penso também que os assuntos que nós falamos, para qualquer pessoa de bem, né, é mais ou menos isso aí. Porque a justiça, a gente vê ela funcionando, de certa forma, com uma certa imparcialidade na primeira instância, mas à medida que ela sobe a instância, ela vai sendo contaminada por esses elementos aí de ativismo judicial, de garantismo, e a corte maior do país, ela, ao invés de dar o exemplo, ela, pelo contrário, ela estimula, ela pega a Constituição e rasga, né? Ela interpreta a lei do jeito que ela quer, então... Isso é o seguinte, começou com Antônio Gramsci, né? Antônio Gramsci criou ele percebeu, né, que aquela ideia do Marx, da luta de classes e coisa e tal, ela não funcionava bem, né, de a tomada violenta do poder, ela não funcionava bem, principalmente porque ninguém quer ser proletário. O cara, quando ele melhora um pouquinho, ele quer deixar de ser proletário e virar classe média. Então, já havia uma tendência. Então, ele, para manter a ideia de tomada de poder, ele passou para o lado cultural. Ele disse, nós temos que atuar na cultura, mudando a ideia das pessoas, mudando a cultura, né? E aí ele criou a teoria da hegemonia cultural. A escola de Frankfurt, né, que é Adorno, Horkheim, eles já criaram, sistematizaram essa hegemonia cultural e criaram a tal da teoria crítica da sociedade. Então, nessa teoria crítica, ele diz o seguinte, todo o frame estrutural, legal, né, da sociedade, ele favorece o opressor, ele favorece a exploração das classes oprimidas. Então, é obrigação de todos, em qualquer profissão, em qualquer situação que esteja, de enfrentar isso. Então, a partir daí, todo mundo, em qualquer profissão, passa a ser um agente social. Ele tem a obrigação de fazer isso. No caso dos juízes, né, aí houve um movimento na Itália, em 1970, né, de magistrados italianos, onde eles adotaram essa teoria crítica, e isso veio para o Rio Grande do Sul. Em 1980, tem um jurista, que era um juiz do Rio Grande do Sul, criou um movimento nesse sentido, eu esqueci o nome dele, Carvalho, acho que é, mas eu esqueci o nome dele agora, mas ele estimulou isso aqui. Então, hoje, os nossos juízes, eles são ativistas judiciais, eles são agentes de justiça social. Então, o juiz perdeu a imparcialidade dele e passou a agir, passou a mitigar a lei, a interpretar a lei, a mudar a lei, né? O juiz passou a ter a prerrogativa, principalmente no Brasil, que ninguém segue a jurisprudência no direito romano brasileiro, né? Que devia ser até mais rigoroso, mas não é, e aí o cara passou a poder mudar a lei conforme ele queira. Então, ele simplesmente muda, porque aquela lei não está boa na conveniência dele, no julgamento dele, aquilo é uma coisa que oprime, então pronto. Então, você criou insegurança jurídica. Segurança jurídica. Se você não tem segurança jurídica, você não consegue fazer nada, não consegue atrair investidores, não consegue fazer nada, é uma questão de tempo. A gente virar um pária do mundo com esse... É o político e o tribunal está fazendo, né? É como nós vamos acabar nesse caminho, né? Vamos para o próximo item. A presença nas Forças Armadas na rua traz paz ou gera novos conflitos? Então, tese, presença militar nas ruas é necessária em contextos de caos, garantindo autoridade e disciplina. Antítese,
militarizar a segurança pública aumenta a violência, suprime liberdade e confunde papéis institucionais. O ponto de vista a respeito disso. Falando como ex-policial, como cidadão, eu acho que as nossas Forças Armadas, eu já questionei vários militares já sobre isso aí, mas eu ainda não recebi assim uma justificativa para que as Forças Armadas não entrem, de fato, para ajudar na segurança interna do país. Entendeu? Ainda não. Eu sei que eles são voltados para. Eles têm as prerrogativas lá constitucionais de defesa da pátria, uma defesa externa, né? E que isso, inclusive, a meu ponto de vista, deveria ser refeito, né? Uma nova Constituição deveria reordenar essas atribuições, mas eu acho que as Forças Armadas elas têm muito a colaborar com a nossa segurança interna. Então, a presença das Forças Armadas nas ruas, quando acionada de forma subsidiária, temporária e sob comando civil, não é semente de novos conflitos, mas é a ferramenta excepcional que restaura a governabilidade onde o Estado foi desalojado por facções armadas, milícias e redes criminosas transnacionais. Então, trata-se de uma operação de estabilização interna, típica do século XXI, que combina a dissuasão visível, ocupação territorial e inteligência aplicada para abrir uma janela de oportunidade necessária à retomada do espaço público pelas polícias e pelos serviços essenciais. Então, a literatura de operações urbanas e contra-insurgência e experiência, por exemplo, em garantia da lei e da ordem, elas mostram que quando há regras de engajamento claras, protocolo de uso progressivo da força, cadeia de custódia preservada e coordenação tática com todas as polícias, né, seja civil, militar ou federal, então a presença militar ela produz quedas rápidas em crimes violentos. Ela neutraliza os santuários do crime e reconfigura o custo-benefício do ilícito, reconduzindo a liberdade de ação de grupos que exploram fronteiras porosas, rotas fluviais e economias ilegais, seja do narcotráfico até o garimpo predatório, numa lógica de ameaça híbrida. Então, não se trata de militarizar a segurança pública, não é isso que eu quero dizer, mas de empregar capacidades que as corporações civis não possuem em crises agudas, comando e controle em larga escala, a logística 24/7, engenharia de campanha, por exemplo, vigilância aérea, bloqueio de eixos, patrulha ribeirinha, proteção de infraestruturas críticas. Então, tudo isso com metas mensuráveis, obviamente, redução de homicídios e roubos, apreensão de armas longas, captura de foragidos, com auditoria externa, né, seja do Ministério Público ou defensorias. Então, uma comunicação transparente com a população e plano de desmobilização escalonada para evitar a dependência do expediente extraordinário. Então, no plano geopolítico, o efeito multiplicador é inequívoco. Então, estrangula corredores de financiamento ilícito e nega território ao crime organizado conectado a cartéis internacionais. Então, o país aumenta sua resiliência estratégica, protege cadeias logísticas e reafirma soberania em áreas sensíveis, seja do litoral até as fronteiras amazônicas. Então, a pergunta correta, a meu ver, não é se os militares nas ruas trazem paz ou geram conflito, mas se o Estado terá coragem de usar com critério todo o seu poder legítimo para romper equilíbrios criminosos e devolver à sociedade o bem mais precioso da ordem democrática. A liberdade de ir e vir, por exemplo, sem pedir licença a bandidos armados, quando o crime vira força de ocupação. Presença militar responsável não é opção ideológica, é dever constitucional, ao meu ver, né? Choque de autoridade e ponto de inflexão, no meu ponto de vista. Eu estou mais favorável à tese também de que as Forças Armadas são uma garantia de ordem, né? Você, quando alguém falava em situação normal de temperatura e pressão, né? TPM, como a gente costuma falar, falava na escola, na física, né? A presença militar ela pode interromper o caos, né? E tem um filósofo que chama Carl Schmitt, que eu gosto muito, eu citei outro dia, até alguns amigos
que não são de direita ficaram, mas, poxa, você está falando que os militares têm a prerrogativa de agir? Eu digo, não, eu não tô achando isso. Isso é um fato. O homem armado, o governo só existe porque o homem armado deixa. Essa é a realidade. Eu vou dizer, não, está certo, você tem uma série de instituições que mediam isso aí, para isso não cair numa tirania absurda. Mas nós estamos conversando aqui, tem um batalhão pronto lá e que a qualquer momento pode virar a chave e parar o país, né? Pode simplesmente mudar. Não, esse governo vai mudar e vai cair, porque o cidadão armado é que tem isso aí. É claro, aí você tem as leis, as regras, aí a conscientização de cada um, as instituições que mediam isso aí, para evitar isso aí. Mas Carl Schmitt dizia que o estado de exceção, né, no momento que a soberania se manifesta para restaurar a ordem, né, quem decide em estado de exceção é que é o soberano. Então você só tem uma força soberana. Quando eu digo força, eu digo da força assim, física variável. Né? O único poder soberano que você tem na realidade não são nem as Forças Armadas. Na verdade, é o Exército Brasileiro, que tem capacidade internamente de ocupar e capilaridade suficiente para fazer isso aí. Tem massa e capilaridade para fazer uma ação como essa. Uma Força Aérea, por exemplo, a Marinha, não tem. Eles têm mais sua vocação até para mais para os inimigos externos, até certo ponto. Mas o que acontece? Então, a tese, quem está a favor da tese é dessa maneira. Quem está contra esse tipo de tese, ainda assim imagina um uso excepcional, ilimitado, as tais das GLOs, da garantia da lei da ordem, da missão. E a doutrina militar brasileira, e também da maior parte dos países civilizados, ela exige que o emprego das Forças Armadas seja excepcional, com limite temporal claro, controle civil e planejamento de saída. Né? Esse é o espírito da GLO. Sim. Mas agora eu vou te dizer a minha opinião. Eu creio que nós já passamos muito esse patamar, mas muito, demais. Nós já estamos do outro lado, nós somos um narco-estado. O que você falou, é inadmissível você falar em democracia, né, quando você tem zonas liberadas, quando você tem lugares do país onde o Estado de Direito não vigora. O que vigora é a vontade de uma facção ou de uma pessoa em particular. Então, nós já ultrapassamos tudo isso aí. E, então, dentro desse troço aqui, eu acho que nós não podemos mais tratar o emprego das Forças Armadas contra o crime como um tabu. O Brasil está enfrentando organizações criminosas que já não se comportam com a delinquência. Transnacionais. Os insurgentes, como o americano falou, são terroristas. Tem poder bélico, tem estrutura financeira, influência política, comparável a organizações terroristas. Então, na hora... Inclusive, abrindo parênteses, eu acho que os Estados Unidos deveriam considerar as nossas facções criminosas como grupo terrorista, até para facilitar o combate, né, o intercâmbio de ações. Né? O governo, o americano já declarou, o governo brasileiro não aceita, não está aceitando, declarou o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, por alguma razão, né? Porque talvez eles fizessem, tenham lá suas ligações com a Farc, que fez parte do Foro de São Paulo. Agora que a gente pode falar do Foro de São Paulo sem ouvir aquela resposta, não, isso não existe. Isso é lenda, porque o presidente foi lá na ONU e falou do Foro de São Paulo, que ele criou isso aí. Na Foro de São Paulo estava lá a Farc, todas elas lá, né? Todos os traficantes estavam lá na coisa. Então, quer dizer, é uma coisa complicada. E assim como os Estados Unidos passaram a tratar isso como item de segurança nacional, eu acho que nós temos que compreender que não tem espaço mais para ingenuidade diante de inimigo que domina território nacional, que comprometem instituições, desafiam abertamente a autoridade do Estado. E você falou em comando e controle, depois vou te passar uma experiência que eu tive nesse sentido. Mas eu fui da área doutrinária da Força Aérea, eu fui oficial de doutrina em todos os esquadrões de caça que eu passei e dava aula da parte doutrinária. E tem um doutrinador americano, né, um pensador americano dessa área tática, que se chamava John Boyd. Né? E ele se aproveitou da teoria dos jogos do John Nash, que era um físico famoso, que fez que até a vida dele foi mostrada naquele filme famoso, Uma Mente Brilhante, coisa e tal. Era um cara que depois ele teve uma neurose barra pesada e acabou com muita dificuldade, ficou paranoico e tudo, né? Mas foi um cara que ganhou um prêmio Nobel, essa teoria dos jogos. O Boyd adaptou isso aí e criou aquele ciclo
OODA, que a gente chama, né? Observar, orientar, decidir e agir. Quando você está em combate aéreo e faz isso aí, a, a tua priorização, né? A tua seleção de armamento e avaliação de força, você prioriza a ameaça mais próxima e que tem mais chance de fazer dano a você. Então, você olha uma esquadrilha de aviões vindo, o teu radar pegou uma esquadrilha vindo, você olha deles ali, quem é que está com o armamento mais importante, de longa distância, qual deles é que tem a maior chance de te causar dano. E aí você prioriza para esse inimigo, porque a tua sobrevivência é essencial. Se você não sobreviver, você não consegue se contrapor aos outros. A mesma coisa aqui, nós estamos com umas forças armadas ociosas, não equipadas, né? Principalmente o Exército, porque o Exército é que poderia fazer uma atuação mais incisiva nessa nossa área, como já mostrou aqui, na época em que o general, por exemplo, Braga Neto, que subiu o morro aqui em defesa da sociedade, que hoje está preso, não é? Então, quer dizer, hoje é o prestígio também delas está cada vez menor, né? O prestígio das Forças Armadas também. Aí, o prestígio das Forças Armadas aí parte. A maior parte disso aí, eu acho que se deve a uma liderança fraca dos comandantes das Forças Armadas. É a minha teoria. Alguns amigos me criticam por isso e dizem, não, você está sendo rigoroso. Eu digo, não estou sendo. Eu não estou sendo. Ninguém, nunca vimos as nossas Forças Armadas chegarem a um nível de indignidade como estão. A Força Aérea é o Uber do Lula e da Janja. Pô, o Exército é o da perfídia de 8 de janeiro. A Marinha é o que o comandante militar disse que o Lula tem uma visão estratégica fabulosa. Então, quer dizer, o sujeito que tem um curso primário, que já mostrou, é um demagogo. Então, quer dizer, nós chegamos ao ponto que nós estamos por culpa nossa. Mas o que eu vejo agora é que nós já ultrapassamos aquela situação de ter prurido nesse sentido. Em outras palavras, quanto maior e mais imediata a ameaça, né, mais racional deve ser uma resposta rápida e contundente. E isso significa que o Estado não pode operar, deixar que a situação se degrade a esse ponto da ingovernabilidade para agir. O equilíbrio estratégico exige atacar o crime organizado de forma preventiva, antes que a ameaça alcance uma dimensão irreversível, que já está nesse ponto, já está nessa. Nós estamos virando um narco-estado. Né? Então, se você for coerente, quiser ser coerente com a própria lógica militar e com a racionalidade estratégica, empregar as Forças Armadas no combate ao crime, como se combate o terrorismo, e não como opção extrema, é uma questão hoje de sobrevivência nacional, é uma questão existencial, como eu te falei. Eu vou acrescentar uma coisa interessante para você. No ano de 2002, nós tínhamos eu operei durante 12 anos, 15 anos aqui no Brasil, dirigível da Goodyear, que era promocional e tudo. Nós tínhamos um dirigível disponível aqui e a maior parte do nosso staff tinha vindo da área militar, da Força Aérea. E nós lidamos lá com comando e controle, com aeronaves não tripuladas, tudo isso antes de sair da Força Aérea. Então, nós criamos uma temática de utilização nos conceitos que a gente usa de vigilância diária de aviação, nós trouxemos para a segurança pública do Rio de Janeiro. E operamos durante 3 meses um dirigível, coletando dados e dando suporte às atividades de voo, que hoje você tem os drones muito mais para fazer. Naquela época não existia drone. Então, quer dizer, mas a gente criou uma sistemática que a gente trouxe da Força Aérea. Então, nós vimos o quanto poderia, nessa área, principalmente comando e controle, o quanto que os militares poderiam ajudar a debelar essa situação que nós estamos vivendo hoje aqui. Então, eu sou não só a favor da tese, eu acho que é emergencial, eu acho que é questão de sobrevivência nacional, entendeu? Também concordo com o senhor, também concordo. Bem, nós ainda teríamos uma outra para falar, a gente poderia falar dos Estados Unidos e coisa e tal, mas eu acho que a gente já falou 1h20, mais ou menos. Vamos encerrar. Francisco, muito obrigado, hein, pela sua participação aqui. Poxa, realmente nós temos que acordar, né, para as coisas que estão acontecendo, né? Você quer deixar uma mensagem final Uma mensagem, sim. Eu queria agradecer a oportunidade aí de poder partilhar dessas preocupações aí em torno da segurança pública. Aí, o primeiro debate que eu faço com as minhas ideias, colocando as minhas ideias aí,
e espero contribuir para esse debate aí a nível nacional. Agradeço essa oportunidade que o senhor coloca aí para divulgar o meu trabalho aí. E, bom, a gente tem que ter, principalmente, um governo que se preocupe com essa questão da segurança pública. Eu vejo que esse governo atual aí é totalmente refratário a esse tipo de coisa, esse pensamento de segurança pública. Parece até que ele estimula a criminalidade, né, de certa forma, compactuado aí com a justiça, com a mídia. Então, eu vejo que a gente tem que mudar, tomara que apareçam novos políticos aí, outras pessoas aí mais preocupadas com essa questão, porque a sociedade já está num limite já que não tem mais onde tirar. Falta até esperança para essa nossa sociedade hoje em relação a isso aí. Então, muita coisa precisa ser mudada e a segurança pública precisa ser olhada de outra forma aí. Eu acho que fazendo esse tipo de debate, colocando a questão assim, como a gente ainda pode fazer, né, YouTube, que talvez algum dia isso seja até proibido, né, dependendo do andar da carruagem, mas isso aí com certeza vai ajudar a outras pessoas despertarem sobre esse assunto. E eu agradeço demais aí a possibilidade de fala aí, ok? Bem, eu que agradeço aí a sua presença. Eu também vou deixar uma mensagem aqui para as pessoas que vão assistir esse nosso debate, né? Vocês viram aqui opiniões, nós abordamos assuntos importantíssimos do interesse da sociedade, assuntos de interface da política com a segurança pública. Nós estamos vivendo um momento de inflexão nacional. Nós temos um governo que tenta implantar um regime completamente contrário ao da sociedade. Nossa sociedade ela é conservadora, ela é religiosa, ecumênica, e ela é a favor do livre mercado. Nós estamos à beira da implantação de um regime comunista ao arrepio de todos, a revelia da sociedade. Está sendo impingido goela abaixo através de um aparato jurídico-policial. Nesse aspecto, eu também acho que as Forças Armadas poderiam ajudar mais, tirando o apoio a esse governo, mas a sociedade tem que fazer a sua parte, que é ir às ruas. Nós não temos mais condições na área de segurança pública, nós não temos mais condições de viver dessa maneira. Se você é uma pessoa, por exemplo, que vive numa cidade menor, afastada, numa cidade litorânea, ainda assim você enfrenta problemas. Agora, para quem vive numa cidade grande, e sobretudo quem não vive, não tem condições de viver dentro de um condomínio com uma segurança específica, nas grandes cidades do Brasil, está escravizado pelo tráfico. Hoje é uma pessoa de bem, uma pessoa decente, que é a maioria das pessoas das comunidades, ela está subjugada pelo tráfico de drogas. Então, uma sistemática organizada, politicamente organizada, muito bem armada, que conta com um poder bélico enorme, onde quem deveria se contrapor a isso, ou poderia se contrapor a isso, são as Forças Armadas, porque o governo tem limites nisso aí. O policial, vocês olharem o nível de mortandade dos policiais, de perda de policiais em ação, e lembrando que os policiais, eles nada mais são do que a sociedade em armas, eles estão ali para impedir a barbárie, são a interface entre a sociedade e a barbárie. Então, além de ter que ser muito bem vistos pela população, nós temos que nos preocupar com isso aí. Nós precisamos ajudá-los e ajudá-los a nos ajudar a resolver esse problema. Então, muito obrigado a todos que tiveram a paciência, que têm a paciência de assistir, né? E é bom, como o Francisco falou, que a gente dissemine essas ideias. Muito obrigado aí a todos.